Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no Show da Tarde, no programa do Tadeu Soares, hoje com a minha apresentação. Meu nome é Vanderleia e estou recebendo aqui o Dr. Tiago Souza, que é advogado. Nós vamos entrar aqui num tema que com certeza é um pouco polêmico, mas de muito interesse aqui das minhas amigas, as mulheres, né? Outubro a gente gosta de falar de coisas aí que também sejam agradáveis à mulher, né? E não só temas aí que são relacionados à doença, trazer algum conforto, algum apoio. Então, doutor Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Vanderleia, telespectadores. É uma satisfação e muito obrigado pelo convite. Doutor Tiago, vamos falar um pouquinho aqui sobre o momento atual que as mulheres estão vivendo, né? Eu sei que você é especialista, né, nessa questão aí da violência doméstica. Eu vejo que existem algumas mulheres que estão aí num período que estão sofrendo um pouquinho mais, né? Porque realmente elas não entendem o que é violência doméstica. Violência doméstica não é só a agressão física, né, doutor? Em tempos de pandemia, né, onde as pessoas ficaram mais confinadas dentro de casa, imagina aquela mulher que ficou com seu agressor dentro de casa, né, em tanto tempo aí que já estamos de pandemia. Então, a violência doméstica, ela não visa somente a violência física. Existe a violência sexual, a violência patrimonial, a violência econômica, a violência moral. Então, são inúmeras as violências que a mulher sofre, né? Imagina em tempos de confinamento, sofrendo muitas vezes cárcere privado. Então, esse é um tema bastante abordado e que teve um aumento significativo, né, nesse período aí que estamos passando por tempos difíceis, né? Onde estatísticas mostram que a cada hora 5 mulheres são violentadas aqui no estado de Santa Catarina. E é um número bem alto, né? E eu até vejo assim que algumas mulheres, elas me dizem que antes elas não identificavam certos comportamentos no companheiro, né? E com a pandemia, lógico, a convivência, o dia a dia, o estar ali sempre junto, presente, toda essa questão econômica, eu acho que isso aflorou quem a pessoa era de verdade, né? Com certeza. Todos nós passamos por momentos difíceis na convivência familiar, agora em tempos de pandemia. Até mesmo pessoas, relacionamentos que se dão bem, casais que se dão aí, que são casados há 40, 50 anos, passaram por muitos problemas. As questões da casa, da limpeza da casa, do fazer a comida. Então, coisas que muitas vezes tinha uma empregada doméstica, né, nesse período, tinha um babá para cuidar das crianças, e nesse período de confinamento as tarefas tiveram que ser divididas e ocasionou muitas discordâncias, e nesse período aí tivemos um aumento significativo também de divórcios, né? E infelizmente, né, que isso Sim. acontece, né, porque às vezes se a gente entendesse, na verdade, o momento, talvez o divórcio não chegaria a acontecer por a gente entender que são as emoções, talvez, aí, de uma forma mais aflorada, né? Como que hoje as pessoas podem chegar é, e fazer uma reclamação, enfim, tem que ser através de um advogado, elas vão numa delegacia, existe algum canal onde a mulher possa entender realmente se ela está sofrendo realmente essa violência doméstica? Sim, Vanderlei, isso é muito importante que a telespectadora saiba que existem canais hoje, em termos de pandemia, né, online, para que você possa fazer a denúncia. Então, existe aí um número que é nacional, que é o 180, que vale para todo o Brasil. Existe um número também 181, que é para a região de Santa Catarina, que seria mais rápido, e também as plataformas da Polícia Civil e plataformas do Tribunal de Justiça. Então, existem inúmeras plataformas que a mulher pode fazer a denúncia. O que acontece, como ela está em cárcere com seu agressor, ela fica coagida de fazer certa denúncia. Você que fizer a denúncia, você que for até essa plataforma, ou até mesmo conseguir ir até uma delegacia especializada na violência doméstica, imediatamente uma patrulha da Maria da Penha irá até a sua residência e irá tentar
sanar esse problema que está acontecendo dentro da sua casa. Geralmente, a delegada ou o delegado, ele, em 48 horas, com pedido ao juiz, decreta medidas protetivas. Então, são inúmeras as medidas protetivas, né? Uma delas é o afastamento do agressor do lar. E também existe toda aquela questão de entender qual é o nível de agressão, né? Antes de ter essa intervenção, de fazer com que o agressor saia. Assim, são 5 tipos de violência para se caracterizar a violência doméstica. Então, a violência física, a violência moral, econômica, patrimonial e sexual. Qualquer tipo de violência nesse sentido, sendo contra a mulher no âmbito doméstico, já caracteriza a violência doméstica, o que pode aí inserir na Lei Maria da Penha. E o que acontece? Essa lei veio a proteger a mulher. Era uma proteção que lá em 2006, quando essa lei foi sancionada, foi porque a Maria da Penha, né, que ficou paraplégica naquele sentido, o marido foi preso e, após sair da cadeia, ele voltou a cometer violência contra ela. Então, ela não teve nenhum tipo de proteção nesse sentido. Então, ela, através da Organização dos Estados Americanos, embasada em direitos humanos, conseguiram implementar no nosso país essa lei tão importante para as mulheres, que visa a proteção do bem maior, que é a vida, né? Minha colega de profissão, farmacêutica, Maria da Penha, né? Sim, sou colega de profissão. É um tema que a gente gosta muito de debater aqui no Show da Tarde, porque realmente a gente precisa levar essa orientação para as mulheres, né? Para que elas entendam aí que realmente os relacionamentos bons são os relacionamentos que são saudáveis, né? E duradouros também, né? Muitas vezes esse relacionamento já está dando sinais de que vai acontecer algum tipo de abuso, então muitas vezes a mulher vai deixando, vai dando chances, e quando vê acontece algo maior. Então, o bom é consultar uma psicóloga, consultar alguém especializado para analisar e dar um fim, né? Dar um basta nesse abuso. Doutor, e outra coisa também que eu gostaria de conversar um pouquinho, né, que também é um tema que a gente diz que é meio polêmico, estávamos até discutindo aqui nos bastidores, é em relação à pensão alimentícia. O que mudou agora, nessa época de pandemia, em relação à pensão alimentícia, que também é uma constante, né? As mulheres, muitas tiveram que ficar em casa, né? Trabalhando no home office, enfim, algumas perderam o trabalho, e fica aquela coisa, né? A participação do pai, como que ficou? Mesmo eles sendo separados, Então, né? Polêmico esse tema. É polêmico. Com o advento da pandemia, tivemos demissões em massa, trabalhos informais que não puderam mais, né, os autônomos que pararam de trabalhar. Então, esses pais que já tiveram sentença para pagar a pensão tiveram um decréscimo do seu salário, né? Mas isso, em pandemia nenhuma, exime do direito de pagar a pensão alimentícia. Ele tem que continuar pagando. O que pode ser feito? O pai, aquele que foi desempregado, procura um advogado da sua confiança e vá até a justiça, comprove com rendimentos, com a rescisão contratual, com testemunhas, que a sua renda não é mais a mesma, para que daí o juiz possa baixar a pensão alimentícia. Mas ninguém está eximido de pagar a pensão. Tem que pagar a pensão alimentícia normalmente. E existe hoje, como você estava falando anteriormente, uma flexibilidade maior em relação às leis, né? Então, existe como conversar antes de você entrar num atrito maior, fazer acordo? Sim, esse é o papel do advogado. Então, como o bem jurídico tutelado nesse sentido é o alimentos para o menor, então tem que ser tratado com o advogado. O que pode acontecer? Pode acontecer, um trato extrajudicial entre as partes. Então, a mãe, sabendo que o pai foi desempregado, que relativamente baixou o seu salário, ela pode entrar em acordo e, nesse período, até que tudo seja restabelecido, assumir outras responsabilidades. Ele ajuda numa cesta básica, ele ajuda num outro sentido, até que tudo seja restabelecido. Mas tudo isso tem que ser homologado na justiça. Nada pode ser contrato de gaveta, contrato verbal, tem que ser homologado na justiça através do advogado. E pode ser um contrato temporário e depois retorna ao normal? Isso, pode ser um contrato, pode se homologar na justiça, que durante o período que permanecer a pandemia, se reduza
essa pensão alimentícia através de outras. Muitas vezes, o que tem acontecido, Vanderleia? Os pais ficam com a guarda alternada. Então, para diminuir os custos, o pai fica uma semana com a criança e a mãe fica outra semana com a criança, isso diminuindo os custos até que tudo seja restabelecido. Enfim, doutor Tiago, tendo conversa, sempre existe uma solução. Com certeza. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né, no Show da Tarde. Com certeza, outras vezes o senhor virá aí para conversar um pouco mais sobre esse tema aí que tanto nos interessa. E eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato, como que as pessoas podem lhe procurar, né, caso necessitem aí de alguma ajuda, algum contrato, enfim. Pois bem, as minhas plataformas digitais é Thiago Souza Advogado, no Facebook, que eu disponibilizo vários vídeos e dicas, e também no @Thiago Souza Advogado no Instagram. Então, Thiago Souza Advocacia no Facebook, Thiago Souza Advocacia no Facebook e Thiago Souza Advogado no Instagram. Ali a gente coloca algumas dicas e também algumas atualizações de jurisprudências novas que vêm acontecendo aí no nosso estado e também no país inteiro. Muito obrigada, doutor Tiago, por cuidar de nós, né? De Volte nada. sempre. Muito obrigado e é uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigada.